Olá pessoal, tudo bem? Hoje para mais um vídeo no Jeito com Elas, Jeito de Família, vamos falar sobre validade do casamento, sobre os seus 3 planos: existência, eficácia e validade, tá? Então você tem que analisar o casamento sobre esses 3 focos, qual a diferença dessas 3 situações e os efeitos que cada uma dessas situações pode gerar. Vamos lá? Bom, pessoal, o casamento é um ato extremamente solene, talvez o ato mais solene de todo o Código Civil, mas ele tem que ser analisado, uma vez que ele ocorra, sobre os 3 ângulos, parecido com o que a gente estuda quando a gente estuda o negócio jurídico da escala pontiana, né? Que a gente não estuda sobre os planos de eficácia, validade e existência. Então, da mesma forma, a gente analisa isso no casamento. Então, primeiro ponto. Existência. Você não vai encontrar um artigo no Código Civil falando sobre a existência do casamento. Porém, ele vai dar certos requisitos para que ele possa existir no mundo jurídico. E segundo se depreende pelos artigos do Código Civil no que trata no livro que trata sobre família e especialmente casamento, nos artigos específicos, ele diz: o casamento tem que ter consentimento das partes, ou seja, o consentimento deve ser dado, e celebração na forma da lei. Então, tendo a celebração na forma da lei e tendo o consentimento, eu tenho um casamento que existe. Mas como assim, professor? O casamento sempre existe? Não, calma. Se você não dá o consentimento, não existe casamento. Se não teve celebração na forma da lei, também não teve casamento. Vamos supor que você case por um juiz de casamento que é um falsário, é um charlatão. E ele não é no juiz de casamento, se casa você e o seu marido. Tem casamento? Não tem. Não é casamento nulo nem anulável, é casamento inexistente. Para ele existir, tem que ter uma celebração na forma da lei, esse é o primeiro ponto. E o consentimento. Agora, se o consentimento for viciado, eu já não estou mais no campo da existência, e sim no campo da validade. Então, veja, se o consentimento é viciado, eu já estou com uma outra questão. Aí eu vou ter um erro essencial, né? Então eu posso ter, por exemplo, um erro com relação à pessoa, eu posso ter um problema da idade mínima para casar que não existia, eu posso ter outros tipos de problemas que acarretem a invalidade, como é o caso do desconhecimento de algum crime que a pessoa tenha cometido, ou seja, o casamento, então, ele pode ser nulo ou anulável, né? Então, anulável, quando é que ele vai ser? Ele vai ser anulável quando ele tiver uma das situações previstas no artigo 1550 do Código Civil. Então, vai ter erro essencial, coação, defeito de idade, revogação de mandato quando é o casamento por procuração. Então, nessas situações do 1550 e seguintes, até o 1557, eu tenho uma situação de anulabilidade. Então, o casamento será anulável. Bom, no caso do casamento nulo, eu tenho uma outra condição. Então, no caso do casamento nulo, eu vou ter a situação do 1521. Então, eu tenho 1548, onde vai dizer quando que o casamento é nulo. Eu tinha 2 incisos. Eu tinha o primeiro, que falava que o casamento seria nulo quando celebrado por pessoa que não tem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Porém, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, inadvertidamente, diga-se de passagem, revogou o inciso primeiro, ou seja, ainda que a pessoa não tenha o necessário discernimento para os atos da vida civil, o casamento não será nulo. Como assim? Não será nulo. Esse é um problema que tem que ser resolvido pelos juízes quando as ações chegarem nos tribunais, porque realmente é uma coisa muito louca, né? Mas vamos falar do que existe. Então, revogado o inciso primeiro, eu tenho o inciso 2, que diz que o casamento será nulo quando celebrado sob um dos impedimentos do artigo 1521. Então, para o casamento ser nulo de pleno direito, eu preciso ter uma das situações previstas no artigo 1521 do Código Civil. Caso contrário, ele não será nulo, podendo ser anulável. Aí ele deverá ter uma das situações previstas no artigo 1550 e seguintes do Código Civil. A gente já tem código. A gente já tem vídeos anteriores gravados falando a respeito das nulidades e das anulabilidades. Aí vocês podem dar uma pesquisada aí na nossa playlist para encontrar. Então, eu vou ter campo da existência, consentimento, celebração na forma da lei. Validade, o casamento pode ser nulo ou anulável. Nulo nos termos do artigo 1521. Anulável se tiver um dos defeitos previstos no artigo 1550 e seguintes do Código Civil. Falta, então, a questão da eficácia. Quando que o casamento é eficaz? Quando ele gera efeitos? Bom, em geral, o casamento vai gerar efeitos quando ele for realizado e for válido. Esse é o normal. Claro, então, que um casamento celebrado na forma da lei e tendo validade plena, ou seja, sem nenhum defeito, vai gerar os seus efeitos jurídicos regularmente. Porém, o casamento nulo ou anulável pode gerar efeitos também no mundo jurídico. Então, vejam só, eu posso estar diante de um casamento nulo ou anulável, mas que gera efeitos no mundo jurídico. Por que isso acontece?
Diferentemente do direito privado, no direito de família, eu mexo com outros valores, sem ser os valores patrimoniais. Então, quando você fala num casamento, por exemplo, nulo, ou um casamento putativo, quando as partes não sabem que existe um vício, você vai ter os filhos, você vai ter negócios celebrados com terceiros. Então, pela boa-fé que se coloca das partes envolvidas num casamento putativo, que é um tipo de casamento nulo, o casamento ele é declarado nulo, mas os efeitos permanecem. Ou seja, para o cônjuge de boa-fé, por exemplo, os efeitos serão regulares de qualquer casamento válido, assim como os efeitos permanecerão com relação à prole e aos terceiros que tenham negociado com o casal. Então, você não terá efeitos se eventualmente você tiver uma situação de inexistência. Mas no caso da nulidade ou da anulabilidade, você pode sim ter um casamento declarado nulo ou sendo anulado e mesmo assim existirem alguns efeitos jurídicos que prevalecem por conta das questões envolvidas. Sobretudo no casamento nulo. No anulável, a partir do momento da sentença, dali para frente é que você vai ter algum tipo de efeito. Ele retroage a data da celebração, no caso da sentença, para que as partes voltem a ser solteiras. E aí, obviamente, as questões patrimoniais também, senão, se eu não tivesse a questão de retroagir a data da celebração, eu teria uma situação igual à do divórcio, então não teria sentido anular o casamento. Porém, apesar disso, fica aqui para vocês a dica que, mesmo no casamento nulo, eu posso ter, sim, os efeitos, ou seja, o casamento nulo pode ter eficácia com relação principalmente aos filhos, aos terceiros que se relacionam com o casal e no casamento putativo, que é um tipo de casamento nulo, celebrado de boa-fé por pelo menos uma das partes, a pessoa que estiver de boa-fé não perderá os direitos patrimoniais advindos do casamento. Então, no momento em que a gente vai analisar a questão do casamento, a gente deve analisar então sobre esses 3 pontos também, como a gente analisa no negócio jurídico: a existência, a validade e a eficácia. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa a sua curtida aqui embaixo. Divulguem o nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas. Sempre vídeos novos todos os dias e logo, logo teremos mais novidades para vocês. Aos poucos a gente vai contando. Continuem acompanhando, então, os nossos vídeos diariamente. Estamos em busca dos 8.000 inscritos. Estamos bem pertinho. Se vocês ajudarem a gente, nós rapidamente vamos chegar lá. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Combinado? Um beijo. Até lá.